Trabalho com fósseis, lido com a vida no passado, estudo especialmente vertebrados, mais precisamente mamíferos, os mamíferos do Pleistoceno final, aqui do Rio Grande do Norte, os depósitos onde eles são encontrados, e é isso que um paleontólogo faz, trabalha com esse objeto de estudo. A paleontologia se vale, através dos fósseis, que são as evidências de organismos que viveram em épocas anteriores ao presente, e através das análises desses diversos materiais fósseis, tenta resgatar informações a respeito desses organismos do passado até os dias atuais. Nós estamos fazendo uma simulação de escavação paleontológica aqui no Parque do Museu. O primeiro passo é fazer um estudo prévio para ver se aquela área ela apresenta possibilidades de encontrar algum fóssil, né? Os fósseis eles são encontrados principalmente em rochas sedimentares, né? Então é necessário que seja feito um estudo prévio do local, né? Antes de fazer a escavação propriamente dita. Em toda escavação paleontológica é necessário que a gente respeite, né, alguns princípios, né? Basicamente são 4, né? O primeiro seria remover o fóssil da forma mais segura possível, né? E levá-lo até o laboratório, de forma que a rocha sedimentar que envolve o fóssil ela seja retirada preferencialmente no laboratório, né? No laboratório de preparação. O outro princípio seria não apenas coletar o fóssil, mas também tentar ver a relação do fóssil com outros tipos de fósseis do local, a camada na qual ele foi encontrado, a orientação dele na camada, né? E também a relação dele com o ambiente, né? O terceiro princípio seria a gente coletar o máximo de material possível, né? Quando as condições estão favoráveis, porque nem sempre a gente vai ter outra oportunidade de visitar aquele sítio fossilífero, entendeu? O quarto princípio seria a gente trabalhar de forma contínua, respeitando os nossos limites, para que a equipe não fique desfalcada, né? E o trabalho seja prejudicado. Quando o fóssil é levado para o laboratório de preparação, ele é limpo, né? A rocha sedimentar que envolve ele é retirada, né? Então, após essa preparação, que pode ser mecânica ou química, né? Esse material ele é identificado, né? E ele é tombado, né? Então, ele recebe uma numeração, né? Só ele vai ter aquela numeração na coleção toda, né? E a gente usa esmalte sintético, né? A gente passa um local do fóssil de forma que não cubra nenhuma estrutura importante do fóssil, né? E a gente usa caneta nanquim, né, para fazer a numeração. Então, no caso do Museu Câmara Cascudo, a gente utiliza a sigla do museu, né, que é MCC, e coloca um número, né, com 4 dígitos, né? E no final a gente coloca uma letra que vai fazer referência à subcoleção na qual esse fóssil pertence. Por exemplo, se for da paleovertebrados, né? A gente coloca um V no final, entendeu? Se for de paleoinvertebrados, a gente coloca um I, certo? Cada museu tem sua regra, né? Então, depois que ele é catalogado, né? A gente coloca na reserva técnica, né? E para que o público ele tenha conhecimento da existência dos fósseis, né, que foram coletados, né? A gente faz exposições, né, com esses fósseis, né? Muitos deles são estudados por vários pesquisadores, né, de vários locais do Brasil e também do mundo, né? E aqueles que não são expostos, né, são estudados e ficam na reserva técnica, que é o local onde ele é acondicionado, né, o ambiente mantido de forma a temperatura ela tem que ser relativamente constante, a gente tem que evitar que haja uma amplitude térmica nesse ambiente, né, para que o fóssil ele não se degrade, né? A gente tem que fazer de tudo para que o fóssil não seja restaurado. A gente tem que preservar, conservar para evitar que ele seja restaurado. O meu trabalho consiste na organização tanto da coleção de vertebrados recentes quanto na coleção de vertebrados fósseis. Curadoria, documentação, inserir um novo material à coleção e a parte de catalogação, onde as informações de todas as peças elas serão colocadas no acervo para ficar disponível para futuros usos.
Eu trabalho fazendo pesquisa com os invertebrados da Bacia Potiguar, especialmente da Formação Jandaíra, que representa um processo de entrada do mar no Rio Grande do Norte. A parte mais incrível disso tudo é você fazer conexões que tem material encontrado no interior do Rio Grande do Norte, por exemplo, Panema e Panguaçu, Açu, e fósseis marinhos, como por exemplo corais e gastrópodes. Além disso, meu trabalho no setor também envolve, vez ou outra, fazer algum aspecto de mediação de exposição, sobretudo exposições que envolvam aspectos evolutivos e paleontológicos. Além disso, também a curadoria e cuidado com a coleção. É um trabalho extremamente amplo no setor, é um trabalho que interliga várias áreas diferentes que o museu trabalha, envolvendo pesquisa, curadoria e extensão. Um dos exercícios importantes que a gente faz aqui é uma simulação de escavação no Parque Raimundo Teixeira, que é o parque do Museu Câmara Cascudo. E esse exercício de escavação é exatamente um treinamento para a gente poder ficar atento aos detalhes, tanto da tafonomia de como o material fóssil ele foi depositado, indicando fatores do ambiente em que ele viveu, a correlação com outros fósseis para indicar qual era o ecossistema em que ele vivia. E principalmente, a gente está aprendendo com essa simulação, a gente é capaz de coletar dados no campo que poderão ser utilizados posteriormente em pesquisas institucionais do próprio museu, mas também em pesquisas interinstitucionais, como por exemplo em parcerias com outros museus ou universidades que também queiram conhecer sobre o patrimônio fossilífero do RN. Estamos no município de Alto Rodrigues, estado do Rio Grande do Norte, e aqui nesse sítio fossilífero, conhecido como localidade São José, nós encontramos fósseis do Cretáceo, final da era dos dinossauros, fósseis marinhos como por exemplo corais e moluscos marinhos. E o que isso indica pra gente? Em especial, esses moluscos aqui, moluscos do gênero Tilostoma, que tem tamanhos bem grandes, eles podem chegar a 11 centímetros de comprimento, e nós encontramos organismos muito pequenos. O que isso indica pra gente? Além dos corais, evidentemente, toda essa região aqui que a gente está agora, no interior, ela um dia foi mar. E mais importante do que isso, exatamente pela presença desses pequenos organismos, pode indicar que este local tenha sido um berçário para essas espécies. Aqui em Alto Rodrigues, um dos fósseis mais comuns e recorrentes que a gente tem são os corais, entre eles a isastreia. Você vê que cada buraquinho desse aqui é onde se alojava uma antiga anêmona, certo? Ou o coral individual, como é essa Paracicloceres, certo? Essa Paracicloceres, ela é o esqueleto de uma anêmona, do mesmo jeito que cada buraquinho desse aqui também é um. E aqui embaixo, se vocês puderem ver, isso aqui também é um maciço de coral, é um bruto tamanho de coral. Se vocês observarem aqui, certo? Vocês vão ver que tem pequenos pontos mais escuros. Esses pontos mais escuros são a base do esqueleto do coral, exatamente onde cada pólipo, que é como se fosse uma mini anêmona que compõe o coral, que são várias anêmonas juntas, onde cada um depositou seu esqueleto, formando no final essa estrutura toda.
gente está aqui no município de Upanema, no Rio Grande do Norte, e aqui a gente tem um afloramento um pouco diferente do que a gente encontra em Alto Rodrigues. O afloramento aqui ele tem uma certa altura, então o que a gente vai encontrar aqui são estratos. Você consegue ver muito mais claramente esses estratos aqui do que em Alto Rodrigues. Esses estratos são as camadas de rocha que se depositaram ao longo do tempo, certo? O que a gente fez aqui foi separar, foi colocar um aluno em cada extrato para coletar os fósseis, para perceber como a fauna foi mudando ao longo do tempo, para ver o que esse tipo de extrato indica pra gente. Se era um extrato que nele tinha material provindo do continente, se encontra folhas, animais terrestres, ou se ele é um extrato mais marinho, com organismos marinhos propriamente, como bivalves, gastrópodes. Entretanto, que aí você pode inclusive saber, por exemplo, começou como um ambiente marinho, posteriormente o mar retrocedeu, então os rios começaram a depositar material. Então você tem material mais continental e aí depois o mar avançou e cobriu com material marinho. E esses eventos cíclicos podem acontecer. E aí o que a gente vai tentar fazer é estabelecer os bichos que tem em cada um dos estratos para tentar entender o que aconteceu ao longo desse tempo. Mas o achado de fósseis é uma coisa realmente imprevisível. Você pode procurar, se você sair para procurar especificamente um artigo, uma amostra, você pode não encontrar. Pode encontrar sim, se ela for muito incidente nesse setor, nesse perímetro. Mas de repente você pode encontrar algo absolutamente novo, surpreendente. Alternância de cores. Você vê que existe uma alternância de passando do cinza ao avermelhado, tá? Implica em mudança de fonte, de área fonte. E ali embaixo, aquele ângulo formado entre duas laminações está relacionado à mudança de direção da corrente. Então é como se fosse um ambiente fluvial meandrante. Ele vai, volta e sempre depositando mais material. A gente está no Lajeado da Soledade, que é um afloramento, ou seja, a exposição de uma rocha carbonática porque tem carbonato de cálcio, o mesmo material que forma conchas e carapaças e esqueletos, como os de corais que nós encontramos em Alto Rodrigues. E toda essa exposição que a gente encontra aqui ao nosso redor é, na verdade, resultado da deposição de vários microesqueletos também de carbonato de cálcio. O Lajeado da Soledade ele não é somente importante do ponto de vista geológico, porque é uma região fácil de extração, tanto é que por isso que ele esteve ameaçado durante muito tempo, fácil de extração de carbonato de cálcio para várias funções, desde corretivo de solo até a formação do cal, que é aplicado nas casas. Mas aqui ele, além do patrimônio fossilífero do Cretáceo, que compreende exatamente a rocha que ele é formado, nós encontramos fósseis de mamíferos da Era do Gelo, como por exemplo tigre-dente de sabre, tatus gigantes, elefantes, lhamas, entre outros. Exatamente porque, durante a Era do Gelo, o clima era bem mais ameno. Nesse clima mais ameno, os animais se reuniam aqui exatamente para poder beber água em lagos e poços, certo? E o que acontece? Durante enxurradas, os corpos desses animais, eles eram levados até as ravinas ou cavernas que se formam nesse ambiente e ali depositados para então sofrerem o processo de fossilização. E além desses fósseis, nós também encontramos vestígios da atividade humana já do domínio da arqueologia, como pinturas rupestres.